Olá, boa noite, você que já está acessando a nossa live do primeiro estudo dessa série de estudo intitulado Diálogos. Nós vamos iniciar hoje e eu espero que você tenha a oportunidade de daqui a alguns minutos participar conosco, estudar juntamente conosco a palavra de Deus e aprender um pouco mais daquilo que a palavra do Senhor tem a nos ensinar. Enquanto nós fazemos os preparativos, você que já nos acompanha ou você que vai nos acompanhar em momentos posteriores, toma a sua Bíblia em mãos. Daqui a alguns minutinhos nós vamos iniciar e eu já peço que você abra a sua Bíblia, ou melhor, tome a sua Bíblia, pois daqui a pouquinho iremos abri-la e estudar a palavra do Senhor, ok? Seja bem-vindo você que está conectado conosco já desde as 9 horas. Seja bem-vindo você também que posteriormente vai acessar esse material, esse vídeo e terá também a oportunidade de estudar a palavra do Senhor, ok? Seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Eu não tirei. Muito bem, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a essa primeira live de estudo, onde estaremos juntos a partir de hoje, todas as sextas-feiras, estudando um tema específico da palavra de Deus. Você que nos acompanha, você que se faz presente neste momento, seja bem-vindo para que juntos possamos participar desse estudo da Bíblia. Estamos aqui fazendo os últimos preparativos para que você possa participar de toda essa programação. Sinta-se à vontade entre nós. Mais alguns minutinhos nós vamos estar começando o nosso estudo. Muito bem, boa noite a você, feliz sábado, uma vez que já estamos nas horas santas do dia de sábado. Quero agradecer a você que já está conosco, participando. Temos aí algumas pessoas já presentes e eu quero agradecer a você que está aqui conosco, iniciando junto comigo esse projeto de estudo da Palavra de Deus que tem como finalidade nos dar a oportunidade de conhecer um pouco mais da Palavra do Senhor. Já fizemos algumas lives juntos, né? Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais da Bíblia, mas agora estamos num outro contexto e num outro formato. A ideia é que juntos nós possamos desvendar a Bíblia e entender e buscar nela algumas das muitas lições que ela pode nos trazer. Você que nos acompanha, se você puder deixar aí o seu like, colocar o seu nome para que eu possa saber que você está conosco, seja bem-vindo, que Deus abençoe você. Daqui a pouquinho nós vamos dar início a esses estudos e eu peço desde já, como disse anteriormente, pegue a sua Bíblia, tome a sua Bíblia em mãos,
e nós vamos juntos estudar a palavra de Deus. Eu vejo que a Thaís, minha esposa, já está aqui conectada, ela tinha que estar, né? Não tem jeito, faz parte aqui da nossa trajetória junto. Vejo também aqui o Antônio Marques, seja bem-vindo, Antônio Marques, feliz sábado. São José do Rio Preto, São Paulo, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe você. Daqui a pouquinho nós vamos estar iniciando esse estudo. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, abra salas de vídeo para aqueles que você sabe que de repente queira também participar. E logicamente esse vídeo vai ficar disponível para que vocês tenham acesso tanto na página do grupo de estudo como também na minha página pessoal, ok? Mas seria interessante que você deixe aí o seu like para a gente saber que você está nos acompanhando e mais do que isso, para que você ajude-nos a participar e realizar esse estudo, ok? Daqui a alguns minutinhos, então, estaremos iniciando o estudo de hoje. Nós estamos te vendo, nós estamos vendo. Não, Thaís. Muito bem, agora estamos em definitivo. Iremos dar início então a essa série de estudos. Mais uma vez, Antônio Marques, boa noite. Deus abençoe você, bom sábado. Obrigado por estar conosco aqui. Anderson Matos, da Igreja do Caparrós, São José do Rio Preto. Legal. Faz tempo que a gente não se vê, hein? Deus abençoe vocês. Espero que vocês aí em São José do Rio Preto estejam muito bem, viu? Espero que vocês estejam muito bem. Eu vou aqui apresentar para vocês o projeto dessa série de estudos, né? Para que vocês entendam o que nós vamos estar realizando e mais do que isso, você possa participar também e se beneficiar de tudo aquilo que nós vamos fazer aqui. De forma individual, nós temos um grupo de estudo, você vê aí embaixo, né, a informação dele, um grupo de estudo e pesquisa histórico-bíblico com a finalidade de podermos estudar a palavra de Deus, bem como toda a história de forma geral, a fim de entendermos como a Bíblia se encaixa e se aplica dentro da história. Esse grupo de pesquisa tem um blog específico, uma página no Facebook, onde você pode ali acessar diversos tipos de materiais. E através dessa iniciativa, através desse canal, nós temos também o desejo de disponibilizar conhecimento, materiais às pessoas que têm interesse. E essa série de estudo é uma forma de assim fazê-lo, ok? Você terá aí todas as sextas-feiras a oportunidade de estudar conosco um tema da palavra de Deus. Na verdade, um capítulo da Bíblia, uma narrativa bíblica. A série de estudo Diálogos tem como finalidade estudar os diálogos de Deus na Bíblia. Existe, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, vários momentos em que Deus dialoga com o homem. Diversos momentos, diversas situações em que Deus entra em contato com o homem para com ele conversar, dialogar com ele. Deus fala com o homem corresponde essa fala com Deus e nesses momentos específicos o Senhor sempre ensina algo de interessante para nós hoje, bem como também ensinou para os homens naquele tempo. Nesta noite nós vamos estudar o livro de Gênesis e boa parte desses primeiros diálogos da Bíblia que nós vamos estudar se concentra no livro de Gênesis. Em especial de hoje nós vamos falar sobre Gênesis 3 e vamos tentar entender ali dentro desse contexto, dentro desse diálogo entre Deus e o homem, quais as lições ou algumas das lições que nós podemos aprender através desse importante texto da palavra de Deus. Então eu quero convidar você que já está conosco para que você tome a sua Bíblia em mãos, para que nós possamos fazer a leitura do texto
e fazer, logicamente, a consideração daquilo que o texto tem para nos ensinar, ok? Então, se você tem aí a oportunidade de estar com a sua Bíblia, tome a sua Bíblia em mão, seja ela de modo físico, como eu tenho a minha aqui, ou no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, não tem problema. Tome a sua Bíblia em mãos e abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, nós vamos ao capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. E você que está entrando em nosso encontro, em nosso estudo nesta noite, neste momento, deixe aí o seu nome, o seu like para que eu saiba que você está nos acompanhando. E também fale como os colegas aqui já fizeram, fale de onde você está para que nós possamos nos conectar, conversar aqui. Você terá a oportunidade de deixar aí no chat, nos comentários, alguma pergunta ou algum comentário específico que você queira fazer em relação ao estudo que nós vamos fazer. O estudo aqui não é algo engessado, nem uma coisa muito fixa, pelo contrário. A ideia é que nós possamos conversar juntos sobre o texto bíblico. A maneira como nós vamos aqui apresentar o estudo, ela vai estar pautada em algumas perguntas que de antemão vamos fazer para o texto. E à medida que nós formos então lendo e estudando o conteúdo da narrativa bíblica, vamos buscar então responder essas perguntas de acordo com aquilo que a Bíblia nos apresenta, ok? Então, se você tem aí a sua Bíblia em mãos, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. O capítulo é o capítulo de número 3. Livro de Gênesis, capítulo de número 3. Eu vou aguardar uns minutinhos para que você abra a sua Bíblia. Em Gênesis, no capítulo de número 3. Gênesis capítulo 3, ok? Antes da leitura, porém, eu quero convidar você a fazermos uma rápida oração a fim de buscarmos a orientação de Deus para o estudo desta noite, ok? Onde você estiver, da forma como você puder, feche seus olhos e vamos orar neste momento. Eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome pela oportunidade de podermos estar iniciando essa série de estudos intitulado Diálogos, aonde estaremos buscando na Tua Palavra a orientação e as lições preciosas que o Senhor nos tem a ensinar. Que o Senhor abençoe o estudo desta noite, abençoe aqueles que estão conectados conosco neste momento e também aqueles que porventura irão acessar este material em momentos posteriores. Que Teu Espírito esteja junto de nós, que o Senhor nos conceda o perdão dos pecados e a direção em nome de Jesus. Amém. Eu queria somente a participação de vocês, se você puder me dar aí um ok, só para saber se você está tendo um áudio perfeito, se você está conseguindo me ver perfeitamente. Se você que está nos acompanhando agora e puder, me dê um ok para eu saber que você está conseguindo nos acompanhar perfeitamente, ok? E aí nós vamos então partir para o estudo e as considerações do estudo desta noite. Eu vou colocar aqui na tela as perguntas as quais vão nos orientar no estudo específico desta noite. Muito bem, as perguntas para o estudo desta noite são as seguintes, com base, logicamente, no capítulo 3 do livro de Gênesis. O nosso objetivo aqui é responder essas 4 perguntas. Primeiro, por que Deus proibiu que o homem comesse do fruto descrito em Gênesis capítulo 3? Obrigado, Anderson, por nos dar um feedback em relação ao vídeo. Muito obrigado. A primeira pergunta, então, é por que Deus os proibiu de comer do fruto descrito no capítulo 3? A segunda pergunta, por que Deus chamou os homens? No capítulo 3 do livro de Gênesis. Ainda com base neste mesmo capítulo, por que Deus, ou melhor, por que o homem teve medo? O que gerou e por que o homem teve medo? E a última pergunta, por que Deus fez uma promessa? Essas 4 perguntas nortearão o estudo que faremos nesta noite, mas você pode, como disse, acrescentar outras perguntas para que eu e você possamos também dialogar sobre esta narrativa. Então, as 4 perguntas para essa noite são essas. Por que Deus os proibiu de comer?
porque Deus os chamou, porque o homem teve medo e porque Deus fez uma promessa, ok? Muito bem, eu quero convidar você à leitura do texto. Enquanto fazemos essa leitura, peço que você a faça de forma atentiva para que você possa, de forma bastante cuidadosa, se atentar para os detalhes desse texto, ok? Vamos lá. Gênesis capítulo 3, a partir do verso de número 1, a Bíblia diz assim: Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de todas as árvores do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, porque senão morrereis. Então a serpente disse à mulher, a Bíblia continua: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, diz o texto bíblico, tomou do fruto e comeu. Abriram-se, ou melhor, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, diz então no verso 7, os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram então folhas de figueira e fizeram para si cintas. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e, por estar nu, tive medo e escondi-me. Perguntou-lhe então Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o texto. Nós nos deteremos na leitura do texto até este momento, porque a partir de aqui nós vamos buscar então as respostas que precisamos para essa narrativa bíblica. Este é um dos textos mais importantes da Bíblia, pelo menos na minha forma de entender. Por quê? Porque aqui nós entendemos qual era a condição e a realidade em que o homem vivia antes do pecado. E ao mesmo tempo temos a oportunidade de entender qual é a realidade que o homem se encontra depois do pecado. A palavra de Deus inicia dizendo que algo surpreendente, algo distinto, ímpar, acontece em meio ao contexto do Éden. Que fato é esse? Que ocorrência é essa? O fato de que a mulher se encontra com uma serpente. E essa serpente, sendo um dos animais do jardim, ao contrário daquilo que ela poderia esperar, nesse momento fala com ela. E o mais interessante de tudo é que, ao contrário daquilo que nós poderíamos imaginar, que Eva tivesse alguma sensação de estranheza e viesse se afastar daquilo que via, pelo contrário, diz o texto que ela foi atraída. Aqui é interessante notar que há uma lição importante para mim e para você. Na maioria das vezes, nós seres humanos somos atraídos por aquilo que desconhecemos. Parece que o desconhecido, o estranho, o diferente, nos atrai, nos chama a atenção, provoca a nossa curiosidade, nos leva e nos
acaba nos amarrando de forma que nós queremos entender aquilo que estamos vendo. O mesmo aconteceu com Eva. E é interessante que no momento em que ela se encontra com a serpente, ainda que num primeiro momento ela pudesse estranhar, eles começam um diálogo. Eles começam a conversar. E diz a Bíblia que nesse primeiro momento a serpente então questiona Eva sobre algo que Deus já havia dito, ainda no contexto do capítulo 2, em específico no verso 16. Lá no verso 16, Deus havia dito tanto ao homem quanto à mulher: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. O interessante é que a base da conversa que aqui foi iniciada entre a serpente e a mulher é justamente a ordem que Deus havia dado anteriormente. A serpente então questiona a mulher dizendo que, de fato, será que eles não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim? E a mulher então responde, afirmando que Deus havia dito que eles poderiam se valer de todas as árvores do jardim. No entanto, uma delas eles não poderiam comer. Mas o mais interessante é que o inimigo de Deus, nesse contexto, apresenta a Eva um argumento, uma contra-resposta. Ele diz assim: é certo que vocês não morrerão. Verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Nesse contexto eu faço a primeira pergunta e levanto aqui a questão da primeira pergunta do estudo de hoje. Por que Deus não queria que Adão e Eva comessem do fruto proibido? Na maioria das vezes a gente fica tentando desvendar qual era o fruto. A nossa preocupação ou a nossa curiosidade é tentar entender qual era o fruto. Mas na verdade aqui a dúvida e principalmente o foco não é no fruto, mas sim no porquê não comer o fruto. Essa era a grande questão. A pergunta, na verdade, era por que Deus não quer que eles comam do fruto? Será que Deus estaria escondendo algo? Será que Deus não queria que eles tivessem acesso a algo diferente, a algo especial? Será que de fato Satanás estava mentindo ou de fato ele estava apresentando uma verdade? Deus realmente não queria que eles soubessem algo, que eles descobrissem algo, que eles tivessem acesso a um tipo de conhecimento diferente. Essa é a grande questão. Por que Deus não queria que eles comessem? A fim de responder esta pergunta, eu suponho que há um texto na Bíblia, sugiro aqui um texto que acredito eu ter uma resposta. Sempre que na Bíblia aparece essa contraposição entre bem e mal, os textos que assim se referem sempre estão relacionados com algo maior, algo que está acontecendo por detrás, algo que acontece, como podemos dizer, atrás das cortinas, algo maior do que o ser humano. Observe o que está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 6, no verso de número 17. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo de número 6, eu convido você a ir ao verso de número 17. 2 Reis capítulo 6, verso 17, narra o momento em que tanto Eliseu quanto o seu servo, seu auxiliar, Geazi, estão cercados pelo exército inimigo. E naquele contexto, ocorre algo interessante relacionado com o desejo de ver, como está descrito lá em Gênesis, e ao mesmo tempo com aquilo que alguém não conseguia enxergar. Observe o que o texto diz. Capítulo 6 de 2 Reis, nós vamos ler a partir do verso de número 16. Vamos ler a partir do verso de número 15 para que o entendimento fique mais completo. A palavra de Deus diz assim, 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos?
Observe o verso 16. Ele, no caso Eliseu, respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que ele veja. Note, Eliseu pede para que Deus abra os olhos do moço para que aquele moço pudesse ver o que de fato estava acontecendo. Agora, observe o complemento. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra eles, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Observe o contexto. A palavra de Deus diz que Eliseu, bem como Geazi e seu servo, estavam cercados por uma tropa de cavalos e carros de guerra. Num determinado momento que o servo de Eliseu observou o cenário e teve medo, Eliseu então pede para que Deus abra os olhos de seu servo, para que ele pudesse então enxergar o que de fato estava ocorrendo. E quando ele então abre os olhos, quando Deus abre os olhos daquele servo, ele observa o cenário, não somente os cavalos e carros de guerra que estavam cercando Eliseu, mas mais do que isso, ele observa os anjos de Deus ao redor deles. Havia uma multidão de anjos cercando Eliseu a fim de protegê-lo. Note, o que estamos vendo aqui em 2 Reis capítulo 6, verso 15 e 16 é um conflito muito maior do que o conflito que aquele servo podia enxergar. Ele estava vendo o perigo trazido pelas tropas, mas Deus fez ver que o exército do Senhor estava ali com eles e estava protegendo. Quando você volta ao livro de Gênesis, capítulo 3, no verso de número 5, há um porquê de Deus não querer que Adão e Eva comessem do fruto. Aqui o texto diz assim: porque Deus sabe algo que eles ainda não sabiam. Note, a palavra aqui saber está intrinsecamente ligado com o verbo conhecer, com o verbo entender e principalmente com a noção de experimentar. Quando Deus não queria, ou disse a Adão e Eva que não queria que eles comessem daquele fruto, ao mesmo tempo Deus estava tentando protegê-los de experimentar. Estava tentando protegê-los de conhecer e de terem contato e acesso a algo que até aquele momento eles não tinham e algo que o inimigo queria oferecer. O que é isso que eles não tinham? O que é isso que eles não conheciam? O que era isso que eles ainda não tinham experimentado? Literalmente, a mesma realidade que o servo de Eliseu experimentou. Adão e Eva não tinham experimentado os efeitos do grande conflito. Eles ainda não haviam sido inseridos no grande conflito de forma direta. Eles ainda não haviam sentido os efeitos danosos do grande conflito, mas se comessem do fruto, de fato, além de conhecer o bem, eles teriam também acesso e conhecimento experimental do mal. Ou seja, estariam inseridos completamente dentro do grande conflito. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A partir do momento que Adão e Eva experimentaram do fruto, não somente desobedeceram à ordem direta de Deus, mais do que isso, eles passaram a experimentar os efeitos danosos do grande conflito, da grande disputa entre o bem e o mal. Até aquele momento, eles sabiam nitidamente o que era o bem. Mas a partir do momento que tomaram do fruto e o comeram, passaram também a entender e sentir e experimentar os efeitos negativos trazidos pela desobediência, os efeitos negativos do mal. Portanto, porque Deus não queria que eles comessem? Para que eles não experimentassem o completo efeito trazido pelo grande conflito, a disputa entre o exército de Deus e o exército do inimigo. Mas o texto vai adiante e fala que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável
para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Note algo interessante. Quando você observa o contexto de Gênesis capítulo 1, em específico o verso de número 3, você vai perceber que quem dita as regras, quem estabelece os critérios, quem dá a base ou o julgamento do que é bom e do que é ruim é Deus. É Ele que no capítulo 1 e 2 determina o que é bom e aquilo que é ruim. No capítulo 3, a mulher toma para si a prerrogativa de estabelecer de fato o que é bom. Ela passa a julgar, escolher, determinar. Ela assume para si a prerrogativa que era de Deus e agora se coloca de fato dentro de um ambiente e de um terreno extremamente perigoso. A mulher toma do fruto e o come. E diz a palavra de Deus que imediatamente, verso 7, os seus olhos então foram abertos e perceberam ambos que estavam nus. Quando você vai ao complemento do texto, a palavra de Deus ainda acrescenta: quando então ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. A segunda pergunta que nós levantamos neste estudo é a seguinte: por que Deus chamou o homem? No verso de número 9, o texto diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Por quê? Deus, que sabe todas as coisas, é onisciente, onipotente, onipresente, Deus sabe de tudo. Por que razão Deus perguntou ou chamou pelo homem? A resposta é muito simples. Quando você vai, por exemplo, em Levítico capítulo 1, você tem ali a nítida descrição de que, embora o pecado afaste o homem de Deus, o sacrifício de Cristo aproxima o de Deus novamente. Deus chamou o homem porque o homem, imediatamente após o pecado, busca se esconder do Senhor. O pecado afasta o homem de Deus, mas Cristo e seu sacrifício, sua morte na cruz, aproxima novamente, reconcilia, expia o pecado e dá a oportunidade de que o homem e Deus estejam novamente unidos. Naturalmente, eu e você vai concordar comigo, enquanto estamos numa situação de rebelião e pecado contra Deus, a nossa primeira ação é se afastar do Senhor. É fugir dele, da sua palavra, deixar de ouvir a sua voz. Mas quando de fato ouvimos a voz do Senhor e entendemos que sem ele nada somos, a nossa reação natural é retornar para o Senhor. Porque Deus chamou, porque Deus está constantemente em sua palavra chamando o homem de volta. Chamando o homem de volta. Deus os chamou porque pelo pecado e a ação deste, eles haviam se afastado do Senhor. Agora eles precisavam retornar, eles precisavam voltar, eles precisavam se reconciliar. E é por isso que Deus nos chama, é por isso que Ele nos convida, é por isso que a palavra de Deus, em vários e vários momentos, chama-nos de volta à presença do Senhor. Mas o texto ainda continua e nós queremos entender ainda e encontrar as respostas às últimas duas perguntas. E a Bíblia fala assim: eles então responderam, ou ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive, a Bíblia diz, eu tive medo e eu me escondi. A pergunta é: por que o homem teve medo? Já parou para pensar? Por que de fato o homem teve medo de Deus? Ele conhecia o Senhor, havia passado tempo com ele, sabia que somente ele poderia resolver o seu problema e, mais do que isso, sabia que precisava de Deus. Por que o homem teve medo do Senhor? Há um texto na Bíblia que pode nos ajudar a responder esta pergunta e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, livro de Apocalipse. Vá comigo no capítulo de número 6. Apocalipse, capítulo 6, no verso de número 16.
Apocalipse, capítulo 6, no verso de número 16. Observe o que a Bíblia diz. Lembre, a pergunta é: por que o homem teve medo após pecar? Apocalipse capítulo 6, verso 16, e eu convido você, ainda melhor, a lermos a partir do verso de número 15. Verso 15 e 16. A Bíblia diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Verso 16. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E leemos também o verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que poderá suster-se? Observe o que o texto está dizendo. A palavra de Deus diz que, no fim, ao culminar a história desse mundo e Cristo estiver voltando nas alturas dos céus, haverá um apelo, haverá um lamento, haverá um desespero entre aqueles que não creem na palavra do Senhor, entre aqueles que não acreditam em Cristo. Esse apelo será o seguinte: para que de alguma maneira, de alguma forma, em algum ambiente, eles possam ter a oportunidade de se esconder. Por quê? Eles temem a ira de Deus, eles temem o julgamento do Senhor e sabem que o Senhor está vindo para aplicar a sentença final. Observe, quando você retorna ao livro de Gênesis, no capítulo 3, o texto é claro. A palavra de Deus diz que o homem teve medo de Deus. E isso, logicamente, seria natural. Por quê? Porque quando estamos em pecado, quando estamos em rebelião contra Deus, a presença do Senhor é juízo para o pecador. Você consegue entender isso? A presença de Deus é condenação ao pecador. A palavra de Deus diz isso diversas vezes. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A palavra de Deus diz, Levítico enfatiza isso várias vezes, o Senhor é santo, Deus é santo. E para que nós sejamos na sua presença, precisamos estar em acordo com a sua palavra. Nós precisamos estar de acordo com a sua vontade. Consegue entender? Quando estamos em rebelião contra Deus, a nossa primeira reação é fugir, como foi assim também com Adão e Eva. E mais do que isso, ter medo de Deus. Mas quando nós estamos em comunhão com Ele, pelo sangue de Cristo, buscamos reconciliação com Ele, o medo dá espaço ao amor. Observe o que diz 1 João, no capítulo de número 4. Quando você vai à primeira epístola de João, no capítulo de número 4, a Bíblia diz assim, 1 João, capítulo 4, no verso de número 18. Olha o que a Bíblia nos apresenta. A palavra de Deus diz assim, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Observe o que o texto diz. No amor não existe medo. Se no amor não existe medo, logicamente, quando erramos, quando pecamos contra Deus e sentimos medo do Senhor, é porque o amor, a obediência, o respeito à vontade de Deus já não está em nós. Consegue entender? Se no amor não existe medo, o pecado produz em nós o contrário do amor. A indiferença, a rebelião, a fuga. É por essa razão que houve medo no coração de Adão e Eva. Eles estavam em desacordo com a vontade de Deus e sabiam e temiam estar agora na presença do Senhor. Você consegue entender? Esse era o grande problema. Se o salário do pecado é a morte, todo aquele que está em pecado não vai desejar estar na presença de Deus. Mas a palavra de Deus nos apresenta um consolo, uma resposta
algo de interessante, algo de bonito, algo que deve falar ao meu e ao seu coração. O que é isso? É que Deus, mesmo estando eu e você em pecado, Ele não se afasta de nós. Pelo contrário, Ele vai atrás de nós. Ele nos busca, nos procura e chama por nós. Deus chama por nós. Embora o pecado produza em nós medo, Deus, através do seu amor, por meio da morte de Cristo Jesus, nos oferece de graça a reconciliação. Note que nesse texto existe várias e várias lições. Várias lições. Estamos aqui nos atendo apenas a algumas delas, por isso eu quero convidá-lo, antes ainda de finalizarmos o estudo, quero convidar você a se debruçar sobre esse texto e esmiuçá-lo, entendendo cada dia mais os detalhes que ele nos traz e principalmente as lições preciosas que ele nos ensina. Veja, em primeiro lugar, o estudo nos diz que Deus não queria que Adão e Eva comessem do fruto, porque se dele comessem, não somente os seus olhos seriam abertos, mas mais do que isso, eles experimentariam, conheceriam, teriam contato com o grande conflito. Estariam inseridos dentro dele, sofreriam as penalidades e consequências dele. Por esta razão, Deus não queria que eles então comessem. Mais do que isso, mesmo tendo comido errado, Deus os chama de volta. Mesmo tendo medo, mesmo estando em rebelião contra Deus, Deus os chama de volta. Agora, quando nós consideramos aquilo que ainda está relatado no verso de número 15 do capítulo 3, há aqui uma questão importantíssima que eu e você não podemos ignorar. A Bíblia diz que Deus faz uma promessa. No capítulo 3, no verso 15, Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muitos creem que esta, como eu acredito, ser a primeira profecia messiânica, ou seja, o primeiro momento na Bíblia, ainda em Gênesis, aonde Deus menciona que Jesus viria ao mundo. Esse texto, por si só, ele é extremamente profundo. Há aqui uma infinidade de verdades e nuances teológicas que eu e você podemos aprender por meio desse texto. Mas a pergunta que eu faço com base nele é a seguinte: por que Deus fez uma promessa? Por que razão Deus apresentou esta promessa? No capítulo 3, verso 15, no contexto do pecado e da desobediência do homem. Para mim, esse, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos mais importantes da narrativa e do diálogo do capítulo 3. Por quê? Porque é neste ponto que não somente Deus faz uma promessa, mas mais do que isso nos dá a garantia da possibilidade, não só possibilidade, mas da certeza de que ele irá reverter o problema do pecado. Note, quando você retorna ao verso 5 do capítulo 3, a Bíblia diz assim, na fala do inimigo, na fala de Satanás, ele coloca a seguinte questão. Ele diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, era como se Satanás estivesse fazendo a eles uma oferta. Era como se Satanás estivesse apresentando para eles uma oportunidade. Em outras palavras, é como se ele estivesse fazendo ao homem e à mulher, nesse contexto específico, a Eva, uma promessa. Se você comer do fruto, os seus olhos se abrirão. E como Deus, você conhecerá o bem e o mal. Você será como Deus. Você consegue entender? A promessa, as palavras, a ênfase do inimigo era: se você comer do fruto, você será como Deus. Essa foi a promessa. Por esta razão, Deus faz uma promessa.
Que promessa? A promessa do verso de número 15. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Uma vez que através do pecado, homem e mulher se tornaram amigos do inimigo, contrariando a vontade de Deus, Deus promete que no futuro viria, através de seu filho, para colocar inimizade entre aqueles que agora se fizeram amigos. Mas note, a promessa do inimigo de se tornarem como Deus foi substituída pela promessa de Deus de que ele próprio se tornaria como homem, a fim de dar ao homem a oportunidade de voltar a ser semelhante a Deus. Você consegue entender? A fim de desfazer a promessa feita pelo inimigo de que o homem se tornaria como Deus, Deus substituiu essa promessa, colocando que ele próprio se tornaria como homem, a fim de dar ao homem a oportunidade de, mais uma vez, se tornar semelhante a Deus. Em outras palavras, Deus se fez homem, se colocou em nossa condição, se fez como um de nós, para que nós pudéssemos nos tornar semelhante a Ele. Essa é a grande questão. Aqui, para mim, pelo menos, se encontra uma das mais esplêndidas promessas da palavra de Deus. Aonde o inimigo prometeu ao homem que se pecasse se tornaria igual a Deus, Deus então prometeu se tornar igual ao homem, a fim de tornar novamente o homem semelhante a Deus. Como disse, há nesse texto diversas lições importantes para mim e para você. Mas nesta noite, nesse estudo, nos concentramos unicamente nessas 4 perguntas. E dessas 4 perguntas, a palavra de Deus nos traz uma poderosa promessa. Nos traz uma esperança que não pode ser tirada. Pelo contrário, foi cumprida e realizada na vida e no ministério de Cristo Jesus. Por meio do estudo desta noite, desse primeiro diálogo que temos com a palavra de Deus, eu espero que você que está nos acompanhando, e principalmente também vocês que irão assistir esse vídeo em momentos posteriores, possam entender não somente o drama envolvendo o grande conflito, mas principalmente qual foi o plano estabelecido por Deus, qual foi a maneira, o caminho, qual foi a estratégia que o Senhor estabeleceu a fim de dar a mim e a você a oportunidade de, mais uma vez, voltarmos a ter diálogo franco com a pessoa do Senhor. Através do pecado, o diálogo direto entre o homem e Deus foi interrompido. Mas através da morte de Cristo na cruz do Calvário e posteriormente por meio da sua volta, seu breve retorno, teremos de novo a oportunidade e o privilégio de voltar a ter acesso direto ao Senhor. Eu espero que o estudo tenha agregado a você conhecimento, esperança e principalmente fortalecido a sua fé. Eu peço que você coloque nos comentários a sua pergunta, a sua observação, faça os seus comentários, participe conosco, interaja, a fim de que nós possamos, a cada sexta-feira, a cada encontro, termos a oportunidade de juntos aprendermos, desenvolvermos e principalmente permitir que a Bíblia, a palavra de Deus, dialogue comigo e com você e que nós possamos aprender cada dia mais da palavra do Senhor. Eu espero que você tenha uma boa noite, um ótimo sábado e nós nos encontramos na próxima sexta-feira às 21 horas para mais um estudo. Na sexta-feira que vem, já adiantando a você, nós estudaremos o segundo diálogo apresentado no livro de Gênesis. Nós vamos ao capítulo de número 4 e vamos estudar o diálogo entre Deus e Caim. Leia o capítulo 4 já de antecedência para que juntos nós possamos elaborar as perguntas e principalmente respondê-las através da palavra de Deus. Se houver alguma dúvida, se tiver alguma participação ou alguma pergunta a ser feita, deixe nos comentários e nós estaremos respondendo durante este final de semana e a próxima semana também. Agradeço a você, convido você a uma oração e nós então iremos nos despedir.
Eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra e nela ter as nossas perguntas respondidas. Obrigado, Senhor Deus, por falar conosco através da Bíblia e nos ensinar através dos diálogos registrados na Tua Palavra. Que essa iniciativa, que essa série de estudos, Senhor, que esse singelo programa, essa singela oportunidade de divulgar a Tua Palavra, seja algo poderoso, seja algo eficaz e faça diferença e tenha resultados práticos nas vidas daqueles que tiverem contato com esse estudo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma boa noite de sono e descanso e nos prepare um final de semana na Tua presença. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, nos encontramos na próxima sexta-feira. Enquanto isso, nós vamos interagindo uns com os outros. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe.